Olá, boa noite, tudo bem? Está no ar mais um Direito Penal na Tela. Sou Moisés Santos e nesta oportunidade estaremos estudando acerca dos crimes contra o respeito aos mortos. Vocês pediram e mais uma vez trouxemos a doutora Jusilene Nascimento para contribuir com esse estudo e sanar qualquer dúvida a respeito desse assunto. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, Moisés. Boa noite a todos. A honra é toda minha de mais uma vez estar aqui em seu podcast para estar sanando algumas dúvidas, conversarmos um pouquinho acerca desses dispositivos do Código Penal Brasileiro que, de certa forma, causam uma inquietação, causam uma confusão, podemos dizer assim, no entendimento das pessoas. Então, espero poder contribuir para que essas dúvidas venham ser sanadas aqui nessa noite. Doutora, a priori, qual a diferença entre os artigos 211 e 212 do Código Penal? Excelente pergunta, e eu vou iniciar a resposta trazendo uma informação que julgo de extrema importância. É que aqui no Brasil, os mortos eles não são sujeitos de direitos. Então, a criminalização de algumas condutas, elas não servem para proteger diretamente o morto, mas sim os sentimentos que algumas pessoas vivas têm por aqueles que já morreram. E para responder diretamente a sua pergunta acerca das diferenças entre os artigos, eu vou iniciar falando sobre o artigo 211, posteriormente falando sobre o artigo 212, onde no artigo 211 ele traz algumas ações que é a destruição, a subtração e a ocultação de cadáver. Nós temos 3 verbos nucleares nesse dispositivo. O primeiro deles é o destruir, ou seja, desfazer. Subtrair, ou seja, apoderar-se. E ocultar, que quer dizer esconder. Lá no artigo 212, nós temos a possibilidade de vilipêndio ao cadáver e as cinzas. Percebemos que aqui as cinzas elas já entram, diferente do artigo 211, que só refere ao cadáver. Ju, o que seria cadáver? Cadáver seria o corpo humano morto, porém, ele ainda com sinais humanos. Sinais humanos, eu quero dizer, Moisés, que ele precisa ter característica de que se trata de um corpo humano. E o que seria vilipendiar? Vilipendiar seria desrespeitar, desdenhar. Então, essas são algumas diferenças entre os artigos 211 e 212. Qualquer pessoa pode cometer esses crimes, doutora? Moisés, se trata de um crime comum. Ambos se tratam de crimes comuns. O sujeito ativo é qualquer pessoa. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa que esteja nos assistindo. Pode ser o familiar do morto, pode ser o coveiro. Então, assim, não tem um tipo específico que venha a cometer esse crime. Dessa forma, trata-se de um crime comum. Se tratando do artigo 211, subtrair é o mesmo que furtar? Excelente pergunta. Até porque os verbos trazem, de certa forma, o mesmo entendimento. Porém, quando nós falamos em furto, nós não encaixamos aqui no 211. Por quê? Porque o furto ele só se encaixa se tiver algum valor econômico a este cadáver. Como, por exemplo, em uma universidade onde esse cadáver está ali por motivos de pesquisa, com algum objetivo específico, em alguma instituição de pesquisa, então é necessário que haja um valor econômico para ser considerado furto. Dessa forma, não se encaixaria no artigo 211. E qual seria outro exemplo acerca do artigo 212? Eu vou começar, Moisés, trazendo exemplos do artigo 211 e em seguida 212 para que aqueles que estão nos ouvindo tenham clareza daquilo que eu estou falando. No caso do 211 mesmo, nós podemos trazer a questão da ocultação junto com um outro crime. Nós estamos falando aqui de um concurso de crimes, como, por exemplo, o crime de homicídio, Sim. onde a pessoa mata determinado indivíduo e, para esconder a prova desse crime, ela simplesmente oculta o cadáver. Sim. Então, este seria um exemplo. O segundo exemplo que eu poderia estar trazendo aqui seria a mãe que comete o infanticídio e, para esconder, oculta o cadáver da criança. Então, estes são alguns exemplos que se encaixaria perfeitamente neste artigo. Indo para o 212, nós temos também uma variedade de exemplos que podem estar sendo usados aqui. Mas vou trazer alguns de fácil entendimento. Xingar, cuspir no cadáver, fazer sexo com o cadáver. Tudo isso são exemplos de vilipêndio.
Mas eu gostaria de trazer aqui mais uma informação que eu acho crucial para esse entendimento. É necessário ter o elemento subjetivo para ambas as condutas. Esse elemento é o dolo, ou seja, é necessário que o agente esteja ânimos para praticar. É necessário que, no caso do vilipêndio ao cadáver, o agente ele tenha vontade de desdenhar, ele tenha vontade de humilhar, ele precisa ter este ânimo para que se configure. Quando nós nos deparamos numa situação onde ocorre um acidente ou algo do tipo, onde algumas pessoas fotografam, algumas pessoas divulgam, nós podemos dizer que aquilo se trata de um vilipêndio? Depende. É necessário analisar o caso concreto. É necessário entender se ali naquela conduta há o ânimo de desdenhar daquela situação, há o ânimo de envergonhar o cadáver, os familiares, entende? Então, é necessário que tenha essa investigação, que tenha essa análise do caso concreto, para que se faça a junção de todos esses elementos, para que a gente venha entender se realmente se encaixa ou não nas condutas. Muito bem, doutora. Como há diferença entre os crimes, como ficam as penas? Também tem diferença? Existe sim a diferença entre essas penas, onde no primeiro caso, Moisés, a pena ela é mais gravosa. 1 ano a 3 de reclusão mais multa. Já no segundo caso, a pena ela é mais branda. Ela começa com a detenção, né? 1 a 3 anos de detenção mais multa. Ou seja, o regime inicial ele não pode ser regime fechado. Então daí nós já entendemos que há uma diferença, onde no 212 a pena ela é mais branda que no 211. Muito bem, doutora. Muito obrigado. Ficou muito claro, esclarecido esse assunto. E gostaria de agradecer a senhora mais uma vez por estar conosco. Eu que agradeço a todos que estão nos assistindo, agradeço especialmente a você pelo convite. E como eu falei no último podcast, né, que nós gravamos, eu estarei sempre disponível para sanar as dúvidas de toda a sociedade, de toda a coletividade, até porque esse é o nosso papel como juristas, né? Muito obrigada, tenha uma boa noite você também. Boa noite. Obrigada a todos. Muito obrigado. Esse foi mais um Direito Penal em Tela.